Olá, estamos aqui então no nosso segundo episódio de Confissões para o Corruptor. Seja muito bem-vindo. Já que você chegou até aqui, aproveita já para fazer aquele comentário pedindo o livro que a gente pode entregar para você. Se inscreva no canal, ative o sininho, siga, compartilhe esse conteúdo do EPED 2024 e vamos já pular direto para o conteúdo do nosso segundo episódio. Então agora a gente vai entrar nessa parte que é a parte mais narrativa mesmo, um pouco do livro. Eu queria fazer uma breve síntese, então, da trajetória inicial do Proclo. Então, ele é um servidor de Constantino e, como o título diz, ele teve um papel ativo nos processos de corrupção do século IV. Ele se encarna muito mal, passa por um período de 4 séculos de sofrimento até ser finalmente resgatado só no século VII. Imagina isso, minha gente, do século IV ao século VII. E no primeiro momento em que ele começa a recobrar a consciência, ele começa a refletir um pouco sobre essa última encarnação. Então, nesse momento, ele acabou de desencarnar, ele não está bem, e ele vai começar a ter uma primeira memória ali, uma primeira conscientização daquilo que ele passou. E daí ele reflete assim: a palavra do Senhor jamais foi a letra, ela sempre foi a revelação. Com o advento do Cristo, a graça e a verdade que viviam no círculo das fraternidades esotéricas foram entregues a toda a carne. Do cenáculo essênio, Jesus transplantou a revelação para o meio da rua e dali para um Pentecostes, de onde teria que graçar pela terra afora. Surgindo a corrupção, seca a fonte informativa e a treva começa a ter o seu reinado estabelecido. Foram séculos de idolatrias, de mercâncias vergonhosas, de negociatas entre os usurpadores do nome de Deus e do seu Cristo. Um pouco de cleresia levítica, um pouco de paramentações jupiterianas e bastante força imperialista. Eis a nova ordem posta no lugar do batismo do Espírito Santo. Nada de documentos, nada de informes básicos. Ninguém teria direito a ler e a se informar. Tudo adstrito aos rituais e aos salamaleques, que deveriam render ao império a sujeição e o dinheiro dos reis e dos povos. Eu lá estive, e também meti o meu pulso de romano imperialista entre as forças corrosivas. Então, olha o que ele fala, né? Só para a gente entender também um pouquinho desses pontos históricos. Ele fala, um pouco de cleresia levítica, ou seja, né, isso que está nascendo lá dentro do seio judaico, um pouco de paramentações jupiterianas, ou seja, que ele está falando ali de todos os rituais pagãos típicos do Império Romano, que era até esse momento a religião oficial, e bastante força imperialista, né? Então, ele fala que tudo isso, esse era o contexto onde ele, como encarnado, errou. Daí, logo na sequência, a gente pula, então, para o momento do desencarne. Eu queria destacar esse trecho porque eu acho ele deveras assustador, né? Porque a gente fala assim, tem medo de morrer? Tem medo de morrer, né? Mas quando a gente vê uma dessas transições do desencarne, às vezes tem algumas que assustam, né? E vale a pena a gente refletir um pouco sobre elas. Ele fala assim, não me foi dado ensejo a que conhecesse a transição, a libertação do invólucro carnal. Tudo continuou. O mergulho foi integral, sem a menor sensação de haver o transposto a barreira entre os continentes dimensórios. Então, ele não percebeu, ele fez a passagem sem perceber que ele estava desencarnando, falecendo ali naquele momento. Então, ele passou para o plano espiritual sem perceber o desencarne. A morte fatal, o seccionamento abrupto, segundo as conceituações tradicionais, não existiu de modo algum. Não figurou para mim no canhedo das sensações diferenciais ou sensitivas, nem mesmo para intelectualmente vislumbrar a possível translação, pois tudo foi questão de, a meu ver, cair doente e submergir no mundo de febre e visões macabras infindáveis. Então, assim, a partir desse momento, o livro vai, de fato, assim, percorrer um pouco o percurso dele num plano espiritual bem ruim, bem complicado. Eu não tenho aqui interesse agora da gente aprofundar nisso, mas acho que vale a pena a leitura pelo sentido
didático da gente entender tudo que acontece em todos os planos espirituais, dos mais altos aos mais baixos. E a outra coisa que fica para mim de ensinamento, que a gente sempre ouve de Oswaldo Polidori e acho muito bacana repetir, que é trabalhar para desencarnar bem, né? Assim, né? Ter uma vida. Para que é a vida? Para que é a encarnação? A encarnação é uma série de desafios ao longo do caminho para que no final a gente consiga morrer bem, desencarnar bem. É para isso que a gente tem que trabalhar. Daí, eu queria destacar esse trechinho também, que é o seguinte: durante o resgate, então vamos lá, né? Então ele desencarnou lá com Constantino no século III. Durante o resgate, que só aconteceu no século IV, o resgate que só depois aconteceu no século VII, ele desenvolve dois pensamentos que eu acho que vale muito a pena o destaque, né? Primeiro, assim, porque depois ele passa por uma parte muito ruim ali que ele descreve e assim, como é que fala? Gráfico, né? Então, é de uma violência gráfica, assim, né? Ele fala das peças, o pedaço do corpo dele, da carne caindo e tal. E daí, no meio daquela situação tão complicada que ele se encontra, ele consegue desenvolver o pensamento que ele diz assim: hoje recordo, revivendo tal acontecimento, a grandeza do fenômeno que é a existência. Olha que legal. Mesmo na situação ruim que ele estava, ele pensou, ó, como é importante, porque por mais que eu esteja mal aqui, eu existo, eu estou aqui. Então, quando cai essa ficha, é um momento que eu sinto de muita força ali do personagem. De dentro do seio miserável, de toda aquela tétrica devastação, emergia a consciência de mim mesmo. Fulgurava a chama da imortalidade e da responsabilidade e de todo o seu glorioso esplendor, porque eu era, porque eu existia, porque eu continuava a ser mais do que toda de toda aquela hedionda e tenebrosa devastação. Foi nisso que me abalancei a meditar, recordando a vitória de Constantino, comentando comigo mesmo as ordens emanadas do novo imperador, para que se desse término às reuniões dos cristãos, da gente do caminho, cujo fim era comungar com os espíritos, cujo objetivo era erigir o reino de Deus no âmago das criaturas, que, conforme todos sabíamos, elas minavam pela base os alicerces do império. Eles nada queriam com o reino do mundo, bastando que tivesse o que comer e o que vestir, para se darem por felizes. Roma não encontrava neles os homens de que carecia, os políticos, os soldados e aos dominadores em geral. Roma virava de pernas para o ar. Roma encolhia. Roma estava situada entre as presas fáceis de qualquer conquistador que lhes batesse a porta. Urgia, pois, liquidar Maxêncio e dar fim aos homens do caminho, aos que davam curso ao batismo do Espírito Santo. E foi isso que se fez. Depois da vitória de Constantino, havendo sido criado um novo credo, em nome de Deus e do Cristo, tomando-se por base humana os primeiros discípulos, criando-se ritual, forjando os sacramentos, liquidando a revelação e impondo a nova ordem de coisas através do santo ofício da Inquisição. A polícia secreta imperial, que para ter cunho de integral autoridade, funcionava como se fosse a instituição guardiã da fé. Então, nessa reflexão que o Proclo faz ali, dessa encarnação dele, ele vai falar sobre várias coisas, ele fala, inclusive até de Maxêncio. E daí eu queria propor para vocês aqui uma brincadeira, que é um quadro assim da gente tentar fazer um século em 5 minutos. Então, vamos fazer agora uma parte histórica, porque tem isso, né? Acabei de fazer uma grande leitura de um texto longo agora, que, como eu falei, né, ele fala com muita profundidade ali, teológica, filosófica, espiritual, para a gente pular agora para uma análise um pouco mais histórica, da gente entender o que estava acontecendo ali, nesse contexto da encarnação dele, para a gente entender por que isso depois causou tanta dor e desafio para esse personagem que é o Proclo. Então, para a gente entender, né, nesse momento que a gente está falando do século IV, o Império Romano ele está em crise, né? Você está vivendo ali um momento ali de anarquia militar e, pasme, como sempre tem, momentos de crise, inflação. Tinha muita inflação falando aqui naquele momento no Império Romano. A perseguição aos cristãos vem desde sempre, século I, II e III, mas você tem a grande perseguição aos cristãos com Diocleciano, né, de 303 até 313. Um outro desafio muito grande que está acontecendo naquele momento o Império está muito grande. Tanto é que nesse momento eles dividem numa tetrarquia, né? Então, você vai ter
um César ali, ou Augusto, que vai cuidar da parte mais da Europa Ocidental, outro vai cuidar do Oriente Médio, outro vai cuidar mais da parte da Grécia, do Egito. Então você tem uma complexidade política enorme ali naquele período. E estamos falando de um Império Romano, como sempre, mas que está vivendo o seu ápice, ele era extremamente militarizado, né? Então você tem intensas trocas de comando ali sempre por generais, né? Então o general vai pegando ali através de guerras, embates, e estamos falando ali de muita violência, vai tentando chegar ao posto de imperador. E lembrando que às vezes existe um problema nessa legitimidade do imperador. Por quê? Porque a gente está exatamente naquela passagem em que essa figura de quem é a autoridade espiritual e a autoridade política, geralmente a gente está nesse momento em que essas duas figuras vão se unir e é a mesma pessoa que vai ter essas duas funções. Um outro desafio que a gente tem, a gente tem um cristianismo que está crescente. E o que é interessante a gente pensar nesse cristianismo crescente? Que ele não está pegando só os pobres, não está pegando só os judeus. Esse cristianismo está chegando nos soldados, isso é muito importante, tá? Então, os soldados do Império Romano vão aderindo ao cristianismo e ele também está pegando os ricos, né? Pessoas da nobreza ali de Roma vão aderindo ao cristianismo. Então, até que você tem um determinado momento em que essa tetrarquia ela vai entrando em conflito e você vai ter um conflito uma guerra combates muito relevantes que aconteceu entre Maxêncio, que Oswaldo Polidoro cita ali em cima, e o próprio Constantino. E nesse momento, antes da batalha, tem uma coisa muito importante, eu acho e é muito curioso a gente tentar entender, né? Porque, em tese, foi uma revelação cristã para Constantino. Sou eu que vou dizer se essa revelação foi verdadeira ou não, se esse sonho foi dele, se foi da esposa, eu não sei o que vou dizer, mas em tese chegou para Constantino numa forma de uma revelação. O quê? De que ele tinha que pintar o lábaro cristão nos seus escudos, nos seus emblemas. A gente vai colocar aí para vocês então o que é esse lábaro cristão, o símbolo do Tirô, né, que é ali essas iniciais de Cristo, ou seja, reconhecendo então Jesus como Messias, como Cristo, e eles partem para essa batalha e Constantino vence essa batalha. E daí, logo na sequência, nós temos ali, então, o Edito de Milão. Você sabe a diferença entre édito e edito? Eu aprendi essa semana estudando para esse episódio nosso aqui. Édito é tudo aquilo, todo texto que é público através de um edital. E edito era um decreto específico ali do imperador. Historiadores, por favor, se eu estiver falando alguma besteira, só comentem aqui embaixo. 1000 perdões, mas foi o que eu pude entender. Inclusive, eu queria aproveitar para recomendar. Eu não sou historiador, hein, gente? Estou falando aqui dos pontos principais daquilo que importa para a gente nessa história, mas tem vários canais no YouTube aqui que você pode pesquisar de historiografia do cristianismo primitivo, que são muito interessantes. Eu vi muitos vídeos do Lucas Gesta, inclusive do professor Lucas Gesta. E também depois eu vou colocar uma outra referência para vocês aqui, porque uma hora até procrastinava, eu já estava lá, eu tinha que estudar só até 300, 400, quando eu vi já estava em 800, 900, 1000 e tanto, porque é um conteúdo muito bacana de história do cristianismo primitivo. O que acontece, então, voltando aqui ao nosso tema, em 313, você tem o Edito de Milão. O que acontece com o Edito de Milão? É o fim da perseguição e a liberdade de credo para os cristãos. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, Concílio de Nicéia, 325, a controvérsia ariana. Lembra que eu falei lá da corrupção doutrinária? Chegamos nesse ponto. Você tem os seguidores... O que acontece, né? Então, imagina o seguinte, saem os apóstolos todos. Um sai para um lado, outro sai para o outro. Tem barreiras geográficas. Esse pensamento do cristianismo primitivo, ele vai se diversificando, né? Então, as linhas doutrinárias, os conceitos, eles vão se diferenciando entre algumas regiões e alguns grupos. Você tem um grupo, especificamente, que são os seguidores de Ário. E o que eles acreditam, os seguidores de Ário? Eles estão numa versão muito mais próxima daquilo que eu falei lá atrás, do monismo, de que não existe... Não, desculpa. O que os arianos, os seguidores do Ário, acreditam? Eles estão um pouco mais próximos daquela nossa visão do monismo, dizendo que Deus e Jesus são coisas diferentes.
né? Enfim, porque Deus é uno. E você vai ter uma outra corrente dizendo não, que Jesus é a mesma coisa que o Pai. Só que não nessa lógica monista que tinha lá atrás, que somos todos de uma unidade, não. Como se Jesus fosse realmente o próprio Deus encarnado. E é muito interessante que esse tipo de confusão, de confusão, né? Na verdade, é de linha conceitual, de acreditar que esses grandes vultos são a própria figura de Deus e manifesto encarnado, aconteceu também com Krishna, né? Acontece com frequência, você sempre tem esses combates de depois que um grande vulto encarna, os seus seguidores atribuem a ele a mesma a mesma condição divina, mas não no mesmo sentido de que somos todos irmãos da mesma essência divina, mas no sentido de que é o próprio Deus encarnado. E o que acontece nesse concílio de Nicéia, é importante a gente entender o que o Constantino está querendo fazer ali. Constantino está só querendo ter um império coeso. É isso que o Constantino quer naquele momento. E não dá para dizer que ele está interessado efetivamente nessa discussão. Ele quer só que os bispos parem de brigar e que ele possa ter uma religião concreta, coesa, para ser o quê? Aquilo que vai vir, então, no Edito de Tessalônica, em 380, quando, daí já não com Constantino, mas o cristianismo se torna a religião oficial do império. Então você percebe como esse movimento vai acontecendo? Então eu vou lá, eu preciso que vocês decidam qual que é o conceito verdadeiro dessa relação entre Jesus e Deus. Decidiram, estamos aqui aparando, então essa vertente aqui, a vertente ariana, o que eu vou fazer com ela? Eu vou proibir, eu vou, entre aspas, excomungar, e eu vou ficar aqui só com uma versão e vou corromper o que tiver que corromper no meio desse caminho, para que eu possa usar esse cristianismo agora como a religião oficial do império. E, finalmente, no Concílio de Constantinopla, em 381, eles vão debater, então, a tal da doutrina trinitária, onde, além de pai e filho serem a mesma coisa, a mesma substância, eles colocam também o quê? O Espírito Santo. E qual que é o grande problema de você colocar o Espírito Santo? É ali que você coloca, você efetiva, então, a corrupção da revelação. Você não ouve mais dizer, embora você tenha uns trechinhos ali na Bíblia ali que escapa uma coisa ou outra, de que o Espírito Santo, na verdade, estava falando sobre a nossa capacidade de comunicação com o plano espiritual, e você acaba completamente com todos os cultos cristãos primitivos que tinham ali o cultivo dos dons como uma prática espiritual. E ali essa corrupção, de uma certa maneira, se fecha. Deu para entender? Eu não sei se foi em 5 minutos, depois na edição eu vou descobrir se foram 5 minutos ou não, mas tentei percorrer um século aí em pouquíssimo tempo. Então, para finalizar o episódio de hoje, queria então ler esse último trecho da obra, que de uma certa forma resume aquilo que a gente discutiu. Dentro em pouco, salvo casos isolados, Roma e toda a volta do Mediterrâneo estavam conforme os desejos do império. Não havia quem desejasse cultivar os contatos mediúnicos, quem ousasse falar no batismo de Espírito Santo. Passada a refrega violenta, começaram a ser feitas as maquinações teóricas, deram-se início à corrupção dos manuscritos. Surgiram, então, as interpolações e os desvios de sentido. O simples batismo do Espírito sobre toda a carne, a abertura das portas iniciáticas, transformou-se em batismo de Espírito Santo. E este, como convinha ao império, que não podia admitir a comunicabilidade dos espíritos, porque estes ordenavam a que se observassem os exemplos do Cristo, aquilo que seria a morte do império. Este, o Espírito Santo, passaria a ser uma terça parte de Deus, coisa que estava longe de se comunicar. Assim terminou a Igreja do Cristo, edificada sobre a revelação. E assim começou a Era das Trevas, da idolatria e dos mercantilismos vergonhosos, acrescidos de sangueiras tremendas. Gente, esse episódio de hoje ele termina um pouco mal. Terminamos um pouco nesse movimento, mas o que eu garanto para vocês é que no episódio 3 e 4 a coisa começa a melhorar, começa a trajetória do Proclo, em que ele vai conseguir se reharmonizar, ele vai conseguir ter encarnações úteis de trabalho edificante e vai conseguir dar a volta por cima, já que a gente terminou ali em sangueiras tremendas. Eu precisava dar esse up no final do episódio para a gente não terminar lá embaixo. Então é isso. Esse é o fim desse nosso segundo episódio
de Confissões de Corruptor. Muito obrigado pela audiência de vocês. Não esqueçam, mais uma vez, sininho, comentar, seguir, conhecerparatransformar.com.br. Entre em contato com a gente, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio.